Muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Júlio César Forlan. Os erros que o Brasil cometeu no combate à pandemia do coronavírus. O Brasil cometeu vários erros, os governos brasileiros. E, infelizmente, a pandemia no Brasil não será controlada enquanto não houver uma vacina. E por quê? Porque em outros países eles conseguiram controlar a propagação do vírus, já estão bem mais tranquilo com isso, e o Brasil não. O Brasil continua subindo cada vez mais o número de contaminados. Hoje é 15 de junho. Até hoje a curva da contaminação está subindo, não está caindo. Já estão falando em reabrir a economia. Então vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. O governo brasileiro ele é extremamente corrupto, extremamente incompetente. O Brasil nunca teve controle de nada. Tem até um presidente que falou que no Brasil o presidente finge que comanda e os funcionários fingem que obedecem. Mas a solução para essa incompetência não é mais autoritarismo, pelo contrário, é mais democracia. Só que não é esse o tema do vídeo. O que é o vírus do corona, o Covid-19? É um vírus, ele entra no organismo, contamina a pessoa e a pessoa passa o vírus para outra pessoa. Né? O vírus entrou no organismo e a pessoa ficou doente. Vai ter dois caminhos. Ela vai se curar ou ela vai morrer. Durante o período que ela é contaminada, até a cura ou a morte, ela vai passar esse vírus para outras pessoas. É simples a gente perceber que a solução é identificar quem está doente e isolá-lo, para que ele não passe esse vírus para outras pessoas. Os países que deram certo no combate a essa pandemia, eles fazem isso, eles identificam quem está doente, as pessoas que tiveram contato com ele e mantêm elas isoladas, até que elas se curem. Aí o vírus não é propagado para frente, não passa para outras pessoas. A China demonstrou isso desde o início, o plano chinês sempre foi isso. Identifica também quem é suspeito de ter pego a doença, porque teve contato com o doente, e isola também. Se a pessoa tiver com o vírus e tiver contato com outras pessoas, ela vai ficar passando o vírus para frente. Então todos os governos que tiveram sucesso fizeram isso, identifica quem está doente, quem é suspeito e isola. A questão é, quando o vírus espalhou para uma quantidade grande de pessoas, o que eles fazem? Aí eles isolam um bairro inteiro ou uma cidade inteira. Isso a China fez também. A China nunca parou por completo. Ela sempre isolou bairros de cidades ou regiões. E por quê? Porque não é necessário parar aonde o vírus não está circulando. A questão de parar a economia ou as pessoas é só para que o vírus não se propague. Mas quando já espalhou, realmente tem que parar uma determinada região, porque aí as pessoas todas daquela região, tendo a quarentena ou lockdown, vão parar de ter contato e o vírus para de circular. Já que não dá para saber quem está com o vírus, para tudo. Mas só aquela região, não o país inteiro. Você não pode parar o país inteiro durante todo o tempo, porque você quebra o país, óbvio. Não funciona dessa forma. O Brasil, que é essa jabuticaba, como disse o vice-presidente uma vez, ele é todo exótico, é único no mundo, ele criou uma forma de lidar com esse vírus muito interessante, porque ele não obedeceu às recomendações dos cientistas, dos médicos. Quem que sabe como trata uma doença? É o médico, não é o político. Todos os países do mundo sérios, essas questões de ciência, eles escutam os cientistas. Questão de saúde, os médicos. Não são os políticos que decidem. Mas no Brasil, como a gente vive nessa zona que a gente vive, que nem democracia não é, então, o presidente decidiu que não podia parar de forma nenhuma e os governadores e prefeitos, uma boa parte deles, assustados com a propagação do vírus, decidiram parar, fazer a quarentena ou o lockdown, dependendo do lugar. Como não houve um acordo entre prefeitos e governadores e presidente para lidar com a pandemia de forma coordenada, como foi feito em todos os outros países do mundo, no Brasil não foi feito. Então, os governadores e prefeitos queriam fazer a quarentena, queriam parar, e o presidente agiu contra, ele não quis. Conclusão, virou essa baderna toda,
parou-se onde não era necessário. Como o governo federal comprou a ideia de que vamos salvar a economia, os poderosos, os ricos, e os municípios e estados decidiram fazer quarentena e não foi de forma organizada, virou essa zona toda, e a consequência disso é que a pandemia continuará aumentando e continuará matando pessoas. Só vai parar essa pandemia quando tiver uma vacina. Espero que essa vacina venha logo, porque até lá centenas de milhares de pessoas poderão ter morrido. Infelizmente, toda essa situação nos mostra como o povo brasileiro é facilmente manipulável. A maior parte da população não tem conhecimento necessário para poder entender as coisas como estão acontecendo, não sabe o que é um vírus, não sabe como a política funciona. Isso tudo faz com que a maior parte da população seja facilmente manipulável. Isso aliado ao fanatismo político e ao fanatismo religioso também, faz com que a gente esteja nessa situação deplorável. Se o governo realmente quisesse combater a pandemia, de acordo com as recomendações médicas, ele teria criado um plano para identificar os doentes e isolá-los. E, nas regiões que precisasse parar, ele teria criado um plano para subsidiar os trabalhadores que não pudessem trabalhar para que eles conseguissem ficar em casa. Isso não foi feito no Brasil. No Brasil, por pressão dos outros políticos, o presidente decidiu dar um auxílio emergencial para quem não pudesse trabalhar. Só que no começo ele propôs R$200. O Congresso pegou essa proposta dele e aumentou para 600. Mas, se você for ver outros países que precisaram também paralisar suas economias, a maioria dos países desenvolvidos, eles garantiram a renda para o trabalhador próxima às rendas que as pessoas já tinham antes da pandemia. Com base nas declarações de imposto de renda, nas outras declarações das pessoas, eles garantiram o mesmo nível de rendimento ou bem próximo, 90%, 70%, com um teto, logicamente, bem elevado, não foi um teto baixo, para garantir que as pessoas realmente pudessem parar. Porque R$600 pode ser que para algumas pessoas ajude, para outras não. Para a pessoa que tinha uma barraca, por exemplo, ou um outro comércio e ganhava 3 mil por mês, R$600 não vai resolver o problema dele. Ele vai ser obrigado a voltar a trabalhar, porque ele não consegue viver com aquela renda. Para quem não ganhava nada ou ganhava R$600 ajuda. É por isso que nos outros governos a contribuição para as pessoas que precisavam parar de trabalhar era de acordo com a renda delas. Isso o Brasil não fez. Então isso foi mais uma forma de inviabilizar a quarentena, aonde era necessário se fazer quarentena. Dizer que o governo está quebrado, que o governo não tinha dinheiro para pagar mais, é mentira. Dinheiro o governo sempre tem até mais. Quando o governo, quem estuda um pouco de economia sabe, quando o governo gasta muito, isso gera inflação. E a inflação diminui o poder aquisitivo do dinheiro. Então, se o governo gastar muito, que não é recomendado, não é melhor ele gastar, não é bom ele gastar mais do que ele tem. Mas caso ele faça isso, vai gerar inflação. Ou ele pode imprimir moeda. O dinheiro é uma ficção para o governo, ele imprime. Ou ele pega o BNDES ou qualquer outro banco e ele empresta para ele mesmo. Ou ele cria um imposto, igual o imposto sobre as grandes fortunas, que está previsto na Constituição desde 1988 e até hoje não foi instituído. Então, para o governo, dinheiro é uma questão de vontade, não de realmente ter caixa ou não. Não se quis garantir ao povo renda suficiente para o povo paralisar. E não se houve coordenação para fazer com que só parasse onde realmente era importante parar. Tudo isso criou esse desastre que foi o combate da pandemia no Brasil, e a história nos mostrará no futuro, porque não dá para você viver a história e analisar ela ao mesmo tempo. Isso é uma frase dos historiadores. Mas a história vai nos mostrar no futuro que foi desastrosa a nossa resposta a essa pandemia, infelizmente. A história da humanidade está repleta de exemplos de que governos não democráticos ficam defendendo interesses que não são os interesses do povo e aí dificultam, atrapalham e trazem muitos problemas ao povo. Entre eles, esses problemas de doença, de miséria, mais impostos, guerras. Está repleto. Sempre que o governo não é democrático, ele traz problemas para o povo. Então, se nós quisermos viver num país bom, um país que combate realmente a doença, que se interessa realmente pelo povo, a gente precisa realmente viver numa democracia. E democracia é o poder do povo.
Quem vai dar o poder para o povo? Ninguém. A gente tem que reivindicá-lo. O político não vai dar esse poder para nós. A questão, para dar uma finalizada de maneira bem resumida no assunto, não era entre salvar a economia ou salvar pessoas, salvar vidas. A questão era entre fazer o que é necessário. O que é necessário? Identificar o doente, isolá-lo. Quando espalhou numa região, aí não dá para ter certeza de quem está doente ou não, você fecha aquela região. Mas o Brasil não fez o serviço de casa, e por isso a pandemia continua aumentando. E, para aqueles que querem salvar a economia, quem vai pagar, infelizmente, em sua maioria, são os idosos, que foram realmente quem construíram esse país, essa economia. Toda essa riqueza que está aí, que algumas pessoas querem salvar, foram construídas pelos idosos que perderam a vida em toda essa pandemia, infelizmente. Vamos esperar que a vacina venha logo para que essa pandemia acabe. Tem muita gente que nem acredita que existe um vírus, como eu acabei de falar, né? É a guerra de informação, é o povo que é manipulado. Tem gente que acredita que estão inventando mortes. Como que inventa a morte? Quem entende o mínimo de como funciona o sistema, todo mundo deveria entender, mas não entende. Percebe que essas coisas são impossíveis de ocorrer. Não dá para inventar mortes. Tem gente que fala que a OMS está contra o governo do Brasil. Isso é impossível, que a OMS é esquerdista. Isso é impossível. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, ligada à ONU, que é a Organização das Nações Unidas. É um organismo internacional que foi principalmente idealizado pelos Estados Unidos. A maior parte dos financiamentos da ONU vem dos Estados Unidos. Então as pessoas são manipuladas de tal forma que fazem elas viver uma loucura, uma ilusão e levam as pessoas à morte. É isso que esse jogo político está fazendo, infelizmente. E eu não estou falando mal do Bolsonaro, do Lula, da direita ou da esquerda. São todos farinha do mesmo saco. É que uns usam discurso de esquerda e outros usam de direita, mas no fim é tudo a mesma coisa. A gente precisa mudar o sistema. Não adianta trocar os políticos, vamos mudar o sistema, se a gente quiser viver numa democracia. Se gostou, curte, comente, compartilhe. De acordo com os comentários de vocês, eu irei fazer os outros vídeos. Indique, por favor, para os seus conhecidos. A gente tem que criar um debate para poder mudar o sistema. Muito obrigado.